Olá, bem-vindos à nossa aula da nossa EBD. E hoje o tema é Deus totalmente verdadeiro. E nós vamos ver que nós, humanos, seres humanos, temos uma tendência à mentira, a mentir. E mesmo que essa mentira seja aquela mentirinha que muitas vezes nós deixamos para lá e fazemos ela com frequência, achando que é uma mentirinha, não tem problema, continua sendo mentira. E nós vamos perceber, e nós vamos estudar, nós vamos ver também, nós vamos reconhecer de que, na verdade, quando a gente quer aprender, ou a gente precisa aprender uma bondade, falar uma coisa legal, uma palavra educada, uma palavra legal, a gente leva mais tempo, né? Para ensinar, para aprender. Leva anos, muitas vezes. Mas para uma mentira, para uma coisa errada, parece que existe uma semente entre nós que está prontinha ali para brotar. E ela brota muito rápido. E nós vamos ver que não é de hoje. Isso é lá no princípio, lá no começo. Nós vamos ver que já em Gênesis, o homem já procedia dessa forma. Gênesis 2, 16 e 17, depois, seguindo, nós vamos ver o que aconteceu. Lá em 16, o que Deus disse? Deus disse: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Essas são as palavras de Deus. E um pouco depois, quando vem a queda, aparece a serpente e ela diz: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse? Acabamos de ver que não foi isso que Deus disse. Assim deixou uma dúvida na cabeça de Eva. Mas Eva responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Mas a questão aqui agora também vem a serpente e responde a ela: certamente não morrerão. Uma mentira. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aqui cabe um pequeno comentário. A serpente mentiu, mas logo em seguida ela faz uma mistura ali de meia verdade, de verdade, uma mentira. Com isso faz com que uma confusão na cabeça da mulher, porque ela falou mentira sim, mas depois ela falou coisas que teoricamente até são verdades, mas não é bem verdade. Então ela faz uma mistura e deixa uma confusão. E aí depois disso vem a queda. Ela come, Adão come, os dois desobedecem. E aí Deus vem para o jardim e Deus pergunta: onde você está? E Adão respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Medo ou vergonha? Vergonha por ter percebido a besteira que fez, ou medo por ter desobedecido a Deus? Mas medo por estar nu? Acho que era medo porque fez besteira e percebeu que desobedeceu. Quando Deus pergunta diretamente a Adão, confronta ele sobre o fruto proibido, Adão não responde logo para Deus. Olha só o que Adão diz:
foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Adão ainda acusa Deus, e ainda a mulher que tu me deste, e ainda ela me deu o fruto. Aí eu comi, meio que tirando o corpo fora. Ela faz a mesma coisa, dizendo, foi a serpente que me enganou, e eu comi. E aqui cabem 2 comentários. Eu já fiz isso, talvez você já fez isso. Mas eu, como pai, eu percebi que desde pequenininho minhas filhas já faziam isso. Eu preciso ensinar. Elas não viam lugar nenhum. Mas quando a gente confrontava de algo errado que elas faziam, elas olhavam para a irmã e falavam, a irmã não sei o que, apontavam o dedo para a irmã e queria tirar o foco dela. Não reconhecer o erro, mas apontar para o erro do outro. Isso acontece ainda hoje. Nós, seres humanos, ainda somos iguais a Adão. E o outro comentário é que eu estava ouvindo o Rota 66 do professor Luiz Saião e ele falou algo interessante. Depois que eles cometeram a desobediência, eles tinham Deus que poderia resolver o problema deles. Mas ao invés deles levarem a Deus, se arrepender, confessar aquele problema, eles se escondem de Deus, do único que podia resolver. E ainda tendo resolvido da maneira deles, colocando aquelas folhinhas. Então, nós ainda hoje, quando cometemos erro, ao invés de levar a Deus, nós tentamos esconder dele. E ainda tentamos resolver do nosso jeito. E que não leva a nenhum resultado. Em Provérbios 12:22, diz assim, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Nós, criados à imagem de Deus, à imagem da verdade, devemos refletir a verdade do nosso Criador. Deus é a verdade. Ele é a origem e a razão de toda a verdade. E o que define o que é verdadeiro é eternamente verdade e é uma verdade imutável. Deus não mente. Isso nós vemos em Números 23:19. Deus não é homem para que minta. O próprio Jesus disse em João 14:16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que algumas vezes nós não acreditamos nisso. Por causa da nossa limitação, por causa da nossa natureza pecaminosa, da nossa percepção limitada, né? Nós muitas vezes não acreditamos que Deus é essa verdade. E Satanás continua usando essa mesma artimanha para nos enganar e enganar os homens. Ele fala algumas verdades, meias verdades, mentiras, e nós, seres humanos, caímos algumas vezes. Por isso, vigiar, para que a gente tenha essa visão correta das coisas. Deus diz a verdade absoluta sobre o pecado e sobre a graça. Em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deus deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Isso está em Efésios
4, Efésios 2, de 4 a 5. Acredite nisso, irmão. Acredite nisso, irmão. É uma verdade absoluta. Muitas vezes nós deixamos de acreditar nisso. Eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido também, pessoas dizendo que eu não tenho mais salvação, eu sou pecador, ou eu sou tudo errado, eu fiz tanta coisa errada que acho que Deus eu não mereço perdão porque eu já fiz coisa errada. Ou até muitas vezes a gente comete algum erro e a gente leva até Deus, pede, confessa, se arrepende, mas aquilo ainda fica martelando na nossa mente, porque a gente não acredita naquilo que a gente acabou de ler, que Deus é justo, que Deus nos perdoa e que Ele é fiel. Então, a gente deve acreditar que Deus é fiel e nos perdoa. Se levarmos a Ele nossos pecados, confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E quando declaramos que acreditamos nessa verdade, que é Deus, estamos dizendo que negamos totalmente aquela ideia do relativismo moral, de que nós decidimos o que é certo ou o que é errado. O que Deus declara que é bom, que é bom. E o que Deus declara que é mal, é mal. Verdade absoluta existe. Mas nós estamos sendo ensinados a acreditar que verdades absolutas não existem. E isso não é só no mundo, mas também está entrando as igrejas no mundo cristão, de uma forma diferente. Alguns estão dizendo, eu interpreto do jeito que eu acho certo. Eu interpreto do meu jeito. E começa a ler a palavra de Deus só com o olhar que beneficia a pessoa. Mas não é assim. E não deve ser assim. Eu assisti um pedaço de um vídeo onde o Dr. Adalto Lourenço ele fala sobre essa questão da verdade absoluta. E na faculdade, uma palestra de um professor, em um certo momento o professor diz, nós todos sabemos que verdades absolutas não existem. E aí ele levantou a mão e fez uma pergunta que ele diz no vídeo que qualquer um de nós poderia fazer, que é uma pergunta muito simples. Ele disse, você tem certeza? E aí o professor dele, se dissesse sim, ele ia contra o que ele tinha acabado de dizer, ia pegar mal para ele. Porque ele acabou de dizer que não existia verdades absolutas. E se ele dissesse não, a moral dele ia ficar muito mal para ele, porque ele tinha acabado de dar uma palestra e aquilo, então, não era verdade. Então, ele mesmo no vídeo disse que o professor perdeu a chance de ficar quieto. E o relativismo? O relativismo ensina que não existe verdade absoluta, que a sua verdade pessoal é que é verdade. E a ilustração dessa ideia é aquela ilustração dos cegos e o elefante. Cada cego em algum lugar do elefante toca ali e cada um tem uma percepção. Um pode achar que é um muro, o outro pode achar que é uma serpente, o outro pode achar sei lá o que é um sofá, não sei. E cada um tem uma percepção diferente, porque cada um está tocando em um lugar diferente e nenhum deles está errado. E eles estão parcialmente certos. Nenhum consegue ver o todo, não consegue saber que é um elefante. E aí se a gente colocar um elemento nessa história, se existiu uma pessoa
que consegue curar esses cegos, que tem poder para dar visão a eles. Eles vão enxergar a verdade, que é um elefante. E a gente já sabe quem é esse que tem poder para curar e para restaurar o que está errado. Cristo é a luz que cura a nossa cegueira e cura aqueles que relativizam as coisas. A palavra de Deus diz em João 3,19: Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Existem algumas perguntas que nós normalmente enfrentamos. Talvez você já tenha também feito essas perguntas já. Onde é a sua origem? De onde você vem? De onde eu venho? De onde nós viemos? Qual o propósito para a minha vida? Por que estou aqui? Existe um problema. O que está errado? E a solução? O que conserta o que está errado? A Bíblia responde essas perguntas e nos mostra uma cosmovisão cristã sobre todas essas perguntas. Sobre a origem, a Bíblia diz que nós não somos um acidente. Nós não somos um acidente cósmico. Nós somos criados por Deus. Nós temos um propósito. E esse propósito, nós existimos para a glória de Deus e para sempre ter prazer nele. O problema? Como Adão e Eva, trocamos a verdade de Deus por uma mentira e nos rebelamos contra nosso Criador, o que nos tornou espiritualmente mortos. E a solução? A solução é que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para nos redimir da morte e nos dar vida. Há poucos dias nós celebramos a Páscoa, a morte e a ressurreição do nosso Salvador. E tem uma frase que eu achei muito interessante, que é o dia em que a morte morreu na morte de Cristo. Louco, né? Mas a cosmovisão cristã é uma visão racional, mas ela também é boa. A vontade de Deus é boa. E a verdade deve ser compartilhada. Nós não fomos criados para viver só, ser individualista. Já no início, quando Deus cria o homem, ele diz: não é bom que o homem esteja só. E ele cria também Eva para ser sua companheira. Essa história de individualista, de que eu faço o que eu quero, eu faço do meu jeito, essa questão individual, esse individualismo que está impregnado, né, hoje em dia, isso não é uma visão cristã, porque nós somos uma comunidade, nós devemos compartilhar os nosso conhecimento e ter relacionamentos. Em Provérbios está escrito: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Em Provérbios 14, 12. Em Jeremias diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Jeremias 17, 9.
sei que estamos cansados de falar da pandemia, mas cabe aqui um comentário, um pequeno comentário, porque nessa pandemia nós estamos vivendo exatamente isso. E parece que é comprovado, e tem notícias de que a pandemia, por essa questão de isolamento, essa questão de distanciamento social, está causando maior número de suicídio, maior número de pessoas com depressão, porque as pessoas não estão tendo esse relacionamento que nós fomos criados para isso. Então, só um pequeno comentário, que nós estamos vivendo exatamente o que a Bíblia diz, que nós não fomos criados para viver só. Nós somos criados para ter esse relacionamento. E o problema de viver a minha verdade é que ela é uma mentira enganosa. Então devemos viver a verdade dele, viver Cristo, que é a verdade. E viver essa verdade é viver em comunidade, é suportar uns aos outros, é orar uns pelos outros, é amar ao próximo como a si mesmo. Isso está em Mateus 22, 39. E por fim, precisamos conhecer realmente essa verdade, para que a gente possa distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Aqueles investigadores, eles de notas, de notas falsas, eles não só estudam as notas falsas, eles estudam e conhecem bem a original, a verdadeira. Porque conhecendo a verdadeira, eles têm condições de distinguir a falsa. E é assim também a questão da palavra de Deus. Nós precisamos estudar bem a palavra de Deus, conhecer bem a verdade, para quando falsos ensinamentos aparecerem, a gente distinguir que isso é falso. Em João 8, 31, 32 diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Assuma seu lugar na comunidade. Seja portador da verdade. Seja portador dessa verdade nesse mundo de mentiras. Que você e eu, nós, sejamos embaixadores de Cristo. E que possamos proclamar esse Jesus Cristo, que é o caminho e não um caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade, não uma verdade, ou outra verdade, ou mais uma verdade, mas ele é a verdade e a vida. A vida. Que possamos realmente ser como Cristo. Buscar sempre a verdade, porque Deus é totalmente verdadeiro. Amém.